Boa tarde, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês nessa sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2025. Então tá chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva e ative o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mercado da bola sobre o Flamengo, né? Começou muito agitado esse ano. O Flamengo estreia no dia 28 no Campeonato Brasileiro e no dia 4 de fevereiro já tem a final da Supercopa, né, do Brasil, que é o campeão do Brasileirão, que foi o Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil, que foi o Corinthians. Então, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do futebol brasileiro e da América do Sul. Esse corte que eu preparei para vocês é no canal da ESPN Brasil, da equipe Disney, com o programa Sports Center. Link na descrição desse vídeo para deixar os créditos direitos autorais. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Informações, mas chega o Flamengo, as informações do rubro-negro, que busca reforçar o seu já de excelência elenco para a temporada 2026. A Roberta Barroso aqui na tela. Muito boa tarde para você, Beta. Nossa primeira interação na temporada. Então, um bom ano também para você e sua família. Que 2026 seja incrível nessa família em expansão. Tudo bem, Beta? Tudo bem, Felipe? Será. Feliz ano novo pra você também, Jailson. Fã de esporte também, ainda não tinha dado feliz ano novo pro fã de esporte, mas é isso. E a gente começa falando desse Flamengo. Só pra contextualizar também, Mota, se a chuva aumentar, porque isso pode acontecer, tá muito abafado aqui no Rio de Janeiro e começou a pingar. Começou com um pinguinho e agora os pingos já aumentando, muito abafado no Rio de Janeiro nesse segundo dia do ano. E a gente começa então a falar sobre esse Flamengo que teve todas as ofertas pelo atacante Caio Jorge do Cruzeiro recusadas. Já tinha feito aquela primeira de 30 milhões de euros, depois 22 milhões de euros mais o Cebolinha. Mudou para 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, que é avaliado pelo Flamengo em 8 milhões de euros. E aí a operação daria 32 milhões de reais. Mas o Cruzeiro recusou todas elas. Segundo o UOL, a informação trouxe de que o Flamengo vai fazer uma nova oferta e que vai aumentar essa proposta para 27 milhões de euros, mais o Cebolinha, aí daria nessa operação 35 milhões de euros. Mas não está fácil a vida do Flamengo em relação a essa contratação, apesar que o sonho continua, o time não vai desistir. Só que no Fala Fonte, o André Hernan trouxe mais detalhes sobre isso, porque o Cruzeiro aceitaria o Luiz Araújo. Vamos acompanhar. O Cruzeiro se disponibiliza a abrir uma negociação, abrir uma conversa com o Flamengo oficial quando tiver algo em torno de 50 milhões de euros, ou então uma composição que seja vantajosa para ele, Cruzeiro, abrir conversas e negociar o seu principal ativo ali, que é o Caio Jorge, seu principal atacante, o artilheiro do futebol nacional. Então, assim, essa composição de 30 milhões de euros, mais o Cebolinha, compondo tudo isso, sem chance. Rechaçou uma nova investida e para ter uma conversa, 30 milhões de euros, mais Luiz Araújo. Só que o Flamengo vai querer fazer negócio com o Luiz Araújo, então assim, fica muito esse impasse, se puxa de lá, puxa de cá, o Cruzeiro não amolece, o Flamengo fala em paciência, mas é um negócio que deve se diluir aos poucos, e não deve acontecer. Tá aí então, Hernan, trazendo mais informações, mais detalhes sobre isso. Luiz Araújo, que é um dos homens de confiança também do técnico Felipe Luiz. E para fechar, uma outra prioridade no Flamengo é a contratação de um goleiro. E o Brasão do Santos é o alvo. O Flamengo planeja aí fazer uma nova proposta pelo jogador. Felipe. Show de bola, Beta Barroso trazendo as informações do Flamengo, e ela volta com mais informações neste dia 2 de janeiro, ao longo de toda a programação, com mais detalhes do Flamengo e de outros clubes do Rio de Janeiro. Vamos lá, Jailson, a história do Caio Jorge, que está se alongando. Acho que isso mostra algumas coisas. Primeiro, o Flamengo tem grana, bala na agulha. O Cruzeiro não aceita qualquer coisa. E para mim, tem um ponto central nessa negociação que é assim:
se você quer se projetar para ser um dos grandes adversários do Flamengo, você também saber falar não, diz isso. Diz que você está almejando esse nível, essa prateleira. É aqui que eu quero disputar. Mas, claro, às vezes um bom negócio faz com que isso mude. Como é que você está vendo toda essa história, a informação do Hernando, do pedido do Luiz Araújo ao invés do Cebolinha? Eu concordo com o que você falou. É justamente o Cruzeiro mostrando que quer chegar no patamar de Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, né? O próprio Botafogo ali também figurou na prateleira de cima, conquistando Brasileiro e Libertadores, mas é não reforçar um rival. Você simplesmente vai dar um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Dá não, né? Você vai vender um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro para um rival direto almejando ali as conquistas maiores do futebol nacional. Então, eu concordo com você. E em relação ao Luiz Araújo e Cebolinha, eu consigo entender a perspectiva do Tite, do Cruzeiro, de tentar o Luiz Araújo, porque de fato é um baita jogador, só que eu também consigo entender a recusa do Flamengo. Porque o Luiz Araújo é muito importante para o Felipe Luiz, seja do lado direito, seja do lado esquerdo. Quando ele precisa de alguém, de algum armador, ele coloca o Luiz Araújo também. Muito importante nas bolas paradas. Está falando de um cara que alterna ali, né, como titular e reserva, mas que toda vez que entrou em campo ajudou muito o Flamengo. Então, também consigo entender do Felipe Luiz não querer se desfazer desse tipo de jogador e tentar colocar o Cebolinha ali no balaio, né, na resenha, na conversa com o Caio Jorge, porque o Cebolinha ele não estava sendo tão utilizado, foi mais utilizado agora na reta final do ano. Mas o Cruzeiro fazendo jogo duro da forma que a gente já esperava. O Hernan já tinha falado, né, a informação dos 50 milhões de euros, a composição do negócio como um todo. Então, nem chegando, por exemplo, essa nova investida de 35 milhões de euros, não sei, acho que o Cruzeiro vai continuar negando a investida. A gente arrematar, pensando que o Caio Jorge briga, talvez um pouco por fora, mas briga por Copa do Mundo, para ele, você acha melhor Cruzeiro ou Flamengo? Cara, então, é mais fácil ele ficar no clube que ele já conhece tudo, ele é titular absoluto. No Flamengo, eu acredito que eles, obviamente, esse valor, ele chegaria para ser titular no Flamengo, mas teria briga, teria a movimentação, as coisas automáticas que já acontecem, por exemplo, com o Matheus Pereira no Cruzeiro, ele teria que se adaptar ao Flamengo com os novos companheiros. Então, pensando numa perspectiva de 6 meses para a Copa do Mundo, é mais fácil ele ficar no Cruzeiro. Estamos falando do Cruzeiro, obviamente, e do Flamengo, a negociação por Caio Jorge. O noticiário da Raposa envolve outras questões, mas vamos entender também esse lado mineiro sobre o futuro, sobre 2026. A Nath Andrade está chegando e ela conta a vida cruzeirense. Mauro, você trouxe em primeira mão aí que o Flamengo aumentou uma proposta pelo Caio Jorge. Eu vou deixar você falar os valores, né? Parece que essa proposta... Feliz ano novo, meu amigo. Bom dia, feliz ano novo. Só explicar que, na verdade, eu não trouxe em primeira mão nada, não. Na verdade, a mesma fonte deu a mesma informação para mim e para outros colegas. Todo mundo deu a notícia praticamente junto, porque a fonte do clube entrou em contato com alguns jornalistas e passou, olha, é isso aqui. Gente que estava ligando, perguntando, mandando mensagem. Porque fica essa coisa, eu dei primeiro, quem tuitou primeiro deu primeiro, mas o outro estava escrevendo, por exemplo. Quando eu recebi a informação, eu não tuitei nada. Eu juntei com uma outra informação que eu tinha recebido de gente do Cruzeiro, que era mais uma que eu achei interessante acrescentar, que foi o seguinte: o pessoal do Cruzeiro acreditando que o Flamengo tem interesse em vender o Pedro. E por isso estaria louco pelo Caio Jorge. Lembrando que lá atrás houve a história do Pedro, 15 milhões de euros, não teve? Então, o pessoal do Cruzeiro desconfiando disso. Eu acrescentei essa informação e fui falar com o Flamengo, e o Flamengo negou. Falei, não, pelo amor de Deus, a gente não quer vender o Pedro, não. É Pedro e Caio Jorge, se for bem sucedida a negociação. Então, só para deixar a coisa bem clara, né? Ou seja, um tuitou rapidamente, o outro tuitou depois. Eu não tuitei nada, eu fui lá, escrevi no meu blog, fui buscar juntar mais informações. Enfim, pouco importa, sabe? Tá muito difícil essa coisa de eu dei primeiro. Cara, dá um furo mesmo quando você tem uma notícia exclusiva, pica, aquela que ninguém tem, sabe? Você deu aquilo sozinho, sabe? Ninguém tem nem ideia, sabe? Furo mesmo. Falado, né? Sim, furo mesmo, é Lúcio de Castro com dossiê vôlei, aquele grande escândalo, né? No vôlei brasileiro, lá na ESPN, as melhores matérias da história da ESPN foram feitas por Lúcio de Castro. Isso em 2014, não se fala em memória. 4 vezes a TV, o canal ESPN, que é um canal fechado, né, foi citado no Jornal Nacional, porque a matéria tratava do assunto, que era um assunto importante, aí citava, né, que as reportagens da ESPN, porque foi uma série.
Outra que a gente pode falar também, isso é um furo, porque ninguém deu. Por exemplo, eu fui um dos que alertava e criticava a gestão inconsequente do Cruzeiro. Com base em quê? Faturamento, balanço, você conversa com os especialistas, você fala com o grafite da vida, fala, como é que é isso aqui? É realmente preocupante e tal. E você comenta, olha, o Cruzeiro está gastando mais do que arrecada, é perigoso. Mas, evidentemente, não sabíamos das profundezas do que havia ali dentro. E a Gabriela Moreira com o Rodrigo Capello fizeram uma série de matérias também importantíssimas ali atrás, né, lá no Grupo Globo, denunciando tudo que estava acontecendo e caiu a casa. Né? Foi polícia, Ministério Público, uma confusão danada. O Cruzeiro foi rebaixado, entrou no... Se não criassem as SAFs no Brasil, Alain e André, o Cruzeiro estaria até hoje vagando pela segunda e terceira divisão, porque a situação foi terrível. Mesmo sendo um clube grande, de numerosa torcida, né, com muita história, tradição, porque ia ser difícil sair. Deixaram o clube assim lá embaixo. Aí virou SAF, é outra história, então a gente sabe como é que funciona. Né? Então, fica essa loucura e tudo. Enfim, não é tão importante assim, né? E no meu caso específico, eu sempre falo, eu já há mais de 20 anos eu sou comentarista. Se eu quiser ficar aqui ditando regra, sentar no estúdio de perninha cruzada e ficar falando, eu posso ficar falando. Mas a gente procura trazer informação até para calçar a opinião, né? Mas sempre que um colega dá uma informação, a gente dá o crédito, porque é assim que tem que ser. E com o maior prazer. Pode ser quem for, traz informação, a gente vai sempre dar o crédito. É assim que se trabalha. Foi assim que eu aprendi. Né? Eu aprendi isso lá nos anos 80, sabe? Com muita gente boa, que eu tive a sorte de trabalhar. Enfim, mas o que acontece? O Caio Jorge, eu acho que tem duas coisas aí, até acho que é um bom debate para a gente. Me parece também um desejo do Flamengo de demonstrar força. De falar, você é artilheiro do campeonato? Eu quero você. E vai lá no clube que foi terceiro colocado e diz, eu vou tirar o seu goleador. Sabe? Vai nada. Vou sim. Até agora, eu nem classifico como negociação o que está acontecendo. O que está sendo assim, dá uma proposta, outro rechaça. Negociar é diferente, né? Eu posso chegar e falar assim, eu quero comprar o carro do Alain. Alain, eu te ofereço X pelo carro. Você pode falar, Mauro, não é saco, eu não vou vender carro para você não, cara. Não quero vender meu carro, acabou, tchau. Isso não é negociação. Uma proposta rechaçada. Agora, se o Alain falar assim, depende, quanto você vai pagar? Opa, estamos negociando, né? Você aceita X, Y, tal, como é que você vai pagar? Beleza, de repente tem acordo, não tem acordo. O que está havendo nem é uma negociação, gente, sejamos sinceros. Na verdade, proposta e rejeita. E aí tem um jogo de vaidade do Flamengo e do Cruzeiro também. O Flamengo mostra, olha como eu sou rico, né? Eu vou tirar o artilheiro do campeonato do Cruzeiro. Vou lá buscar. Como eu fiz com a Arrascaeta em 2019. Mas ali era um Cruzeiro em crise, né? Já tinha dívida com o jogador lá, com o empresário, com o defensor do Uruguai, era aquele rolo todo. Agora não, o Cruzeiro, que a gente sabe, não tem dívida nenhuma. O dono do futebol do Cruzeiro é um homem muito rico. E também ele vai aproveitar para mostrar o quão rico ele é, né? Não está errado. Dentro da vai. Ele não falou isso, mas fica implícito. Eu tenho muito dinheiro. O Cruzeiro é meu, eu não preciso vender. E realmente não precisa, né? Ele quiser, ele fica com o jogador. Porque a proposta, ela é muito alta. Eu acho até um pouco exagerado. Entendo que o Flamengo queira contratar o jogador, que o jogador é um bom jogador, muito bom jogador, que ele é jovem, mas acho que a proposta é um pouco exagerada, um pouco além, sabe? Então, por isso que eu acho que tem muito dessa questão de demonstração de força. Eu sei que o Flamengo vai ter que ser muito agressivo no mercado para contratar, mas aí é melhor você examinar oportunidades em jogadores de clubes mais vulneráveis financeiramente, que precisam vender. Né? O Falso 9, outro dia deu uma sugestão. Vou repetir porque a sugestão é dele. Ele falou, vai lá no Corinthians e oferece 50 pelo Yuri Alberto e o Breno Bidon. Entendeu? No Corinthians, nossa, os caras falam, quem vender para o Flamengo e tudo mais, claro que automaticamente, se você formaliza a proposta, pode ser 50, 40, 35, 150, não sei, não importa. Os caras vão falar, caramba, porque o Corinthians tem problemas, tem transfer ban, e tem agora o Marcelo Paes, que tem todo o histórico de ser um dirigente atento, responsável. Foi bom esse ano do Fortaleza, é verdade, o trabalho dele não foi bom, do Fortaleza no todo não foi bom, mas ele foi um cara que capitaneou com outras pessoas o ressurgimento do Fortaleza no cenário nacional, como nunca havia chegado. Né? Saiu de um time de Série C para ser um time que disputava, né, pelo menos até esse ano, a Copa Libertadores da América. Né? E chegando entre os 4 melhores da Série A, campanhas inimagináveis para o torcedor do Fortaleza há alguns anos, quando o time ainda era da terceira divisão. Então, acho que isso balançaria. Então, acho que esse é um ponto que é importante. Pode ser
que isso seja uma espécie de estratégia. Você dá um tiro, de repente você vai num outro alvo. Vamos aguardar para ver, porque essa tal janela está só no começo. Mas mostra que há muita agressividade do Flamengo. E isso ficou claro que haveria essa agressividade quando o BAP fez aquele pronunciamento, digamos assim, para os conselheiros, transmitido ao vivo pela Flamengo TV, e que todo mundo aqui acompanhou. E ele deixou bem claro, né, que o Flamengo ia para o pau, para contratar jogador e ia trazer jogador. Enfim, mas eu acho 32 milhões um pouco demais, assim, pelo que é o futebol brasileiro. E pensando assim, o Vitor Roque custou 25. O Carlos Jorge é melhor que o Vitor Roque, vocês acham? Se eu tivesse valendo os dois, valendo a mesma coisa, eu acho que eu iria no Vitor Roque. Eu também. No seu André. Mais jovem. Mais jovem, inclusive, né? Um pouquinho mais novo. Então, assim, se a régua do Vitor Roque foi caro, hein? O jogador mais caro já contratado na história do futebol brasileiro. Agora, empatado com o Samuel Lino, né? Para quem não sabe, o Samuel Lino custou 22. Aí tinha um bônus de 1,5 milhão de euros por título conquistado, brasileiro ou Libertadores, ou ambos, né? Aí ganhou os dois, mais 3 milhões, então, totalizando 25. Agora não tem mais bônus, acabou. O Flamengo já paga esse valor, é o teto, né? Para o Atlético de Madrid. Mas estamos falando de jogadores contratados lá fora, né? De clubes que faturam em euro. 2 clubes da Espanha, clubes importantes, né? Barcelona e Atlético, né? São 2 dos 3 maiores, né? Mais relevantes do futebol espanhol, frequentadores de Champions League, né? Um é campeão, outro finalista de Champions, é outro papo. Então eu acho a proposta um pouco demais, entendeu? Um pouco demais. Eu acho que tem muita demonstração de força aí. Então, até para passar para o André dar opinião, só para completar, alguns colegas deram que o Cruzeiro já teria recusado essa proposta. O Thiago Asmar hoje falou que conversou com alguém do Flamengo, que o Flamengo que o Flamengo não desistiu e que poderia aumentar a proposta. Eu não sei se você tem informação sobre a recusa e se o Flamengo pode aumentar, e caso isso realmente aconteça, né? Aí é um exagero talvez ainda maior, né? Será que não vai ter um limite essa desistência do Flamengo? Não sei se você tem a informação, por isso estou te perguntando. O que eu apurei foi que, via staff do jogador, o que o Flamengo soube, tá? Foi que a maior proposta do exterior que eles receberam pelo jogador foi de 20 milhões de euros. Tá? E parece que não vai muito além disso, não. Vou tentar apurar durante a nossa live aqui mais alguma coisa, mas o que me disseram hoje cedo foi, olha, não deve passar muito disso, não. Acho que já está mais ou menos no teto. Tá? Mas, enfim. E sobre o não do Pedrinho, né? Eu vi alguns colegas, o próprio Thiago, falando sobre isso. Eu acho que é mais do que esperado, né, gente? Alguém achava que o Pedrinho ia chegar e falar assim, vamos lá, Flamengo, eu quero sim. Porra, nada. Mas é normal, não estou dizendo que ele está errado, não. Sim, gente, tá lá. Vai falar o quê? Até teve um boato que depois foi desmentido, que ele teria dito que se quisesse ele comprava o Flamengo. O Flamengo ele não vai comprar porque o Flamengo não está vendo. Mas ele poderia comprar outro clube, se o dinheiro para isso eu acho que ele tem, né? Ele é um homem muito rico, né? Ele poderia comprar outro clube de futebol, se fosse possível, né? Se tivesse interesse. Essa é a questão, mas eu soube pelos colegas dessa negativa, que não me surpreende nada, é o que eu esperava, pelo menos, que fosse a resposta imediata do dono do Cruzeiro, apesar da proposta ser realmente muito boa, né? E do Flamengo, que eu sei que não deve muito além disso, não. Você se subir é muito pouco, não deve muito além disso, não. André, meu amigo, vou deixar a sua opinião, né? O Mauro fala sobre a frase demonstração de força que o Flamengo quer mostrar no mercado e sobre os valores, o que você acha desses valores, porque eu vou até falar, até para não deixar, eu vou dar minha opinião depois da tua, mas olhando o lado do Pedrinho, eu também acho que o Pedrinho é meio doido de recusar, tá? Eu acho que é mais também porque ele está tentando demonstrar força, ele está tentando não ceder, talvez jogando para a torcida. É o que o Mauro falou, eu tenho um carro que de repente vale 50 mil reais, o Mauro... Sonho de criança realizado será, nação. Para quem não conhece aí, se você olhar bem aí, é Caio Jorge, desde criancinha com a camisa rubro-negra. E esse sonho aí pode ser realizado, né? Tá tendo impasse agora com o dono, né? O dono da SAF, o dono do Cruzeiro, que é o Pedrinho. O Pedrinho fazendo jogo duro para liberar o atleta para o Flamengo. E o jogador aí, já desde novo, com a camisa do Flamengo, né? Como o hino da nação diz, do Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre irei ser, né? Então,
E não duvido nada, né? E como o jornalista Mauro César Pereira teve uma reportagem falando justamente sobre isso ontem, ainda está em negociação tentando a contratação de Caio Jorge, é porque tanto o jogador e o seu staff deu sinal, né? O Flamengo não estaria nessa negociação à toa, né? Gastando aí, tentando pagar 30 milhões de euros, tentando dar cebolinha, tentando fazer algumas loucuras para um jogador que, na minha opinião, é um bom jogador, mas 30 milhões de euros, pegando ele do Cruzeiro, é muito caro. Isso aí você pagaria um jogador que estivesse no Barcelona, no Real Madrid, em uma fase apagada. É só a gente considerar o Endrick, o Estevão foi vendido pro Chelsea por 40 milhões de euros. O Endrick, por aproximadamente esse valor também, não sei se foi 45. Mas, cara, 30 milhões de euros é muita grana para um bom jogador. A gente não tá falando de um craque, não. A gente tá falando de um bom jogador, que é o Caio Jorge. Mas o Flamengo está focado nessa negociação. O Flamengo quer mostrar aí poder financeiro. O Flamengo quer mostrar poder financeiro com essa contratação. E para mim, o Pedrinho está balançando. Ele sabe que o Caio Jorge não vale todo esse valor que ele está sendo pedido, né? Está sendo comentado de 50 milhões de euros. Isso aí é loucura. Isso aí foi o preço que o PSG pagou para tirar Dembélé do Barcelona. Dembélé, o atual melhor do mundo, né? O atual melhor jogador da temporada 2024-2025, eleito recentemente. Então, seria uma loucura o Flamengo pagar 50 milhões de euros para um jogador, um bom jogador, é verdade, mas não é nenhum craque. Não é nenhum craque. Temos aí vários jogadores, Marcos Leonardo, que na minha opinião, até melhor do que ele, praticamente a mesma idade, eu acho que tem 23 anos também, Marcos Leonardo, tem números superiores que do Caio Jorge, da mesma idade. Então o Flamengo tem que pensar muito bem aí nessa negociação que está fazendo com o Caio Jorge e não tomar prejuízo